Este filme eu vou dedicar a meus netinhos, a minha nora, a meus filhos, como também a minha companheira, minha querida companheira. Vou ver se relata os fatos antigos da história, começando de meu avô, aquele homem que foi um lutador. A sua história começa assim, até onde eu sei. Meu avô, ainda adolescente, ele e 3 primos, fugindo da seca do Nordeste, resolveram ir para o Amazonas trabalhar na borracha, na época da borracha, na época ouro. Chegando ali, eles se estabeleceram, foram ser simplesmente seringueiros, aqueles 3 primos, trabalhando. Meu avô, como seringueiro, foi um bom seringueiro, mas havia o seguinte, havia aquele tempo de férias, não era propriamente férias, mas era um tempo que saía dos seringais para prestar conta dos barracões com seus patrões, para voltar no próximo ano. Nesse período, os outros seringueiros começavam a fazer extravagância, não tinha outro esporte naquela selva, na margem do rio Purus, não tinha outro esporte. Então eles pegavam rifle, compravam rifle, pegavam no barracão, no armazém, e uma caixa de bala, ou várias caixas de bala, iam para a margem do rio atirar, até descarregar o rifle, carregavam de novo, eram rifles. O rifle na época era moderno, hoje não seria mais, mas era semiautomático, dava 12 tiros ou 6 tiros, se eu não me engano. Tornava a encher de bala e assim, até que a ponta o cano do rifle ficar vermelho como fogo, quente. Eles jogavam no rio aquele rifle e voltavam no barracão, pegavam outro. Era um esporte normal. A gente disse assim, a grande extravagância, porque um rifle daquele hoje custaria aproximadamente uns 200 ou 300 dólares, com uma caixa de bala que não é barata. Mas naquela época, eles conseguiam comprar um rifle apenas com 3 quilos de borracha e apenas uma caixa de bala. Para eles era insignificante, que eles talvez escolhessem 20 ou 30 quilos de borracha diariamente naquela região, que as seringas davam muito leite. Meu pai não, aliás, meu avô não. Meu avô não ficava naquela bagunça. Meu avô ficava normalmente sozinho, ia sentar o pente do barracão do seu patrão, ficava ali pensando, talvez calculando alguma coisa, coisas futuras. Sempre ele ficava assim, isolado. Um dia o seu patrão, olhando, viu ele ali, chamou o seu empregado. Fulano, traz uma cadeira aqui. Ele adorou. Santiago, senta aqui, rapaz, conosco, está sozinho aí, aqui, conosco. Então, ele ficou sentado ali, e costumeiramente, toda vez que havia reuniões dos patrões, ele ficava ali sentado. Sempre aquela cadeira estava reservada e o seu patrão chamava para ele ficar sentado. Aconteceu que aquele homem viu o comportamento daquele jovem, ainda bem jovem, chamou: Santiago, eu tenho um negócio para você. O que é? Eu tenho um seringal e quero vender para você. Meu avô disse: mas eu sou um simples seringueiro, como vou comprar um seringal? Você compra, você me paga com produto, como você puder. Meu avô aceitou. Então meu avô foi trabalhar já como seringalista
cresceu muito, ganhou muito dinheiro. Na época da borracha era um verdadeiro, como se diz, um verdadeiro garimpo. Meu avô ficou tão bem de vida que ele ia em Belém, que na verdade Manaus não tinha porto comercial ainda. O porto comercial da Amazônia era Belém. Ele fretava um navio e carregava de mercadoria. Aqueles navios cabiam mais ou menos 200 ou 300 toneladas. Eram os gaiolas, chamava-se gaiola, fabricados na Holanda. Na época eram navios moderníssimos. Até agora seriam uns belos navios. Os estaleiros holandeses, famosos estaleiros holandeses. E assim meu avô estava muito bem, muito bem. Casou-se com minha avó, nessas viagens que foi para Belém. Casou-se com aquela moça e foi ser sua companheira por muitos anos, por toda a sua vida, posso dizer bem. Mas aconteceu que no auge da bonança, o governo peruano mandou uma tropa de soldados peruanos para tomar aquela região, que era uma região discutida, não estava bem definida entre Brasil e Peru. Peru queria que fosse dela, aquela região do Acre, onde realmente estava ocupada pelo meu avô e seus primos e outros seringaristas. Aí chegou a notícia que uma força peruana, uma força militar peruana, estava entrando no Brasil e se acampando em várias partes da margem do Rio Cruz. Foi terrível. Além de tudo, eles estavam sequestrando as mulheres brasileiras, os soldados peruanos. O que fazer? Reuniu os seringalistas, meu avô, e seus primos e outros seringalistas, para ver o que fazia. Não tinha saída. Resolveram então, em Penacoto, criar uma força militar deles próprios. Uma força militar clandestina, porque não era oficiada pelo Exército Brasileiro. Mas eles tinham que agir. Reuniram os seringueiros e planejaram. Eles mesmos nomearam oficiais, aqueles mais que eles achavam competentes, davam nomes de oficiais, capitães, major, comandantes e etc., para dirigir aqueles soldados que não eram nem mais nem menos de que trabalhadores da borracha, como era chamado depois soldado da borracha, não tinha nada com guerra. Mas como vencer? Usaram meio inteligente. Convocaram os índios, aqueles índios já estavam, como se diz, domesticados, aculturados, né? Porque conheciam muito bem a mata, eram homens da mata. Havia outro tipo de pessoas que chamavam mateiro, aqueles que exploravam as matas, conheciam muito bem a mata. E os próprios seringueiros eram acostumados a tirar, porque eles viviam da borracha e da caça. A caça era o seu alimento, né? Não tinham de comprar carne, não tinham de comprar, era dos animais selvagens. E eles matavam aqueles animais, como seja onça, maracajá, veado e outros animais, e tiravam o couro. Também tinha um bom mercado. Era vendido o couro daqueles animais, principalmente da onça e do gato maracajá. Era muito preferido porque era muito usado na Europa, naqueles lugares frios, assim, lugares frios, e aquele colorido especial, aquele couro especial daquele animal todo malhado, era muito caro. Resultado, reuniram as lanchas. Meu avô tinha 2 lanchas a vapor. Naquele tempo não tinha barco, motor, era vapor. Queimava a própria lenha da região. Serviu de barco de guerra para levar os soldados seringueiros, que não eram, na verdade, soldados, eram seringueiros, mas iam armados, bem armados, muita munição, para combater os peruanos. Iam
como guerrilheiros, escondidos, os índios iam conduzindo aquele grupo pelas selvas. Quando chegava próximo do acampamento dos peruanos, se aproximava só à noite. Durante a noite chegavam bem perto, bem pertinho do acampamento, aí paravam para esperar o raiar do dia. Ao raiar do dia, o índio que dirigia dizia: olha, quando eu tocar o cântico do pássaro, um certo passarinho, vocês sabem que é para agir. Então, quando o sol ia raiando, os peruanos estavam dormindo no seu acampamento, os índios umedeciam suas flechas com pano e querosene, incendiavam e jogavam flechas incandescentes em direção do acampamento da Força Militar Peruana. Como os barracões eram feitos de palha, os acampamentos propriamente dito eram de palha, logo incendiava. Quando pegava fogo, clareava tudo, aí os seringueiros armados atiravam sem cessar. E assim, em todos os acampamentos das forças militares peruanas, elas foram derrotadas. Mas isso custou 6 meses de luta. Dentro desses 6 meses, meu avô teve um prejuízo terrível e ficou muito triste e, por fim, um derrame. Resolveu deixar tudo e vir se tratar em Manaus. Mas também houve outra coisa, que não tinha mais condição de meu avô ficar ali. Houve a queda da borracha. Aquela borracha de tanto valor tornou-se insignificante. Um valor insignificante, não compensava mais investir em borracha, porque começaram a plantar seringa nos países da Ásia, quando pensaram que não, estava produzindo seringa, borracha, muito mais do que o que eles extraíam nas selvas. Bem, meu avô veio para o Baixo Amazonas, comprou um terreno nas proximidades de Manaus, e lá ele tinha um gadinho para sustentar sua família. Lá ele tinha, na verdade, condição de vida, não como rico, mas condição de vida. Ele era trabalhador inteligente. Meu avô era um homem assim. Meu avô era muito católico, muito religioso. Aconteceu que a mãe do guarda-livro, como era chamado na época, o contador, o que fazia a escrita dos negócios do meu avô, quando ele tinha dinheiro, era uma mulher evangélica. E esta mulher, ensinando a palavra de Deus, esclarecendo a Bíblia, as verdades bíblicas, e meu avô se converteu, acreditou, vendo a Bíblia, viu que a Bíblia era a palavra de Deus, que ele não estava tão certo como ele era. Ele tinha o oratório, aquele lugar que costumeiramente tinham, botava todos os santos unidos para que ali pudesse fazer suas preces aos santos. Depois que meu avô se converteu, que perdeu o crédito daquelas imagens, ele resolveu destruí-las. Meu tio e meu pai fizeram uma fogueira em meio do terreiro do seu barracão e jogavam as imagens dentro. Meu pai então seguiu a Jesus. Era um homem que pregava pelos caminhos, pelos campos, por aqueles lugares da Amazônia, pelas casas, à margem dos rios. Meu pai gostava, meu avô sempre andava com a sua Bíblia. Certa família, muito amiga dele, dizia: Capitão Santiago. Capitão Santiago porque ele tinha um título
da Guarda Nacional da época, capitão, major, e etc. Meu avô tinha esse título de capitão. Mas aquilo pegou, né? Capitão Santiago, o senhor pode vir aqui, mas não com a sua religião. Eu já tenho a minha religião. Mas ele sempre ia. Ela dizia, meu capitão Santiago, não queremos uma religião, nós já temos a nossa religião. Não adianta o senhor vir aqui querer ensinar a sua religião. Nós nascemos na nossa religião, temos a nossa religião. Mas meu avô sempre ia, porque não iam dizer que não. Finalmente era um homem de respeitado, muito digno, merecia consideração, não podia expulsá-lo. Mas ela dizia assim. Mas um dia houve um incidente. Não sei como, talvez aquele fogão de lenha da época, né, conseguiu atingir o telhado da sua casa, que na verdade na época não era telhado, era cobertura de palha. Não chovia, né, com uma cobertura muito bem feita, mas para incendiar era muito fácil. Houve um começo de incêndio no teto, no telhado de palha da sua casa, e começou a queimar. E aquela mulher então pedia a todos os santos que ela conhecia para que apagasse aquele fogo, fazia promessas, juras, mas aquele fogo não cessava. Aí ela lembrou-se da religião do meu avô, e ela disse então, se aquela religião do capitão Santiago for verdadeira, que apague a minha casa, então eu vou aceitar aquela sua religião. Quando ela terminou de falar, o fogo completamente, como se tivesse sido cerrado, cessou completamente. E aquela mulher acreditou e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E toda a sua família. É uma família grande hoje em dia, tem seus bisnetos ainda, seus netos ainda. Uma vez eu conversei com um descendente dessa família, agora já muito mais recente, ele contava a mesma história que a minha família contava. A família beneficiada não esqueceu. Esse homem que me contou era um homem crente, pai de 3 pastores. Foi uma maravilha aquele trabalho do meu avô, aquele testemunho de meu avô. Meu avô era um homem muito prudente, muito prudente. Durante a chamada gripe espanhola, que assolava o mundo inteiro, atingiu Manaus. As pessoas morriam pelas ruas, as casas se enchiam de pessoas enfermas, até difícil um cuidar dos outros. E meu avô, lá na sua propriedade isolada, à margem daquele rio, ele tomou a seguinte decisão: não ir à cidade e nem receber ninguém da cidade, mas ele precisava de suprimento. Então os regatões, aqueles que conduziam mercadoria em barcos, vendendo de casa em casa, de lugares em lugares, meu avô comprava de longe, cuidadosamente, e pagava cuidadosamente para não se contagiar, não se contaminar com aquela gripe mortífera que estava matando o povo da cidade, deixando mães sem filhos, filhos sem mãe. Era uma destruição. A gripe espanhola, aquilo assolou. Nós sabemos que aconteceu isso praticamente no mundo inteiro. Meu avô ficou isolado. Resultado, passou a crise da gripe, nenhum sequer da família de meu avô foi atingido pelaquela gripe. Resultado, ninguém adoeceu, ninguém morreu. Já de meu avô paterno, aliás materno, quase nada eu sei. Alguma coisa eu posso relatar. Contava minha mãe que meu avô
era cearense, também veio do Ceará, ele e minha avó, era um casal de cearenses. Meu avô era um comerciante também, nas proximidades de Manaus, mais ou menos nas regiões que morava o meu avô paterno. Isto digo, meu avô materno, o pai de minha mãe. Ele vivia bem, era aquele homem, como era chamado na época, regatão, regateava, isto é, regateava quer dizer comprar e vender. Ele vinha com um barco, com muita mercadoria, e vendendo, trazia matérias, alimento básico de Manaus, vendia e comprava produtos regionais, como pirarucu, castanha, coisas assim, né? E ele vivia muito bem, dizia minha mãe. Mas na velhice, minha mãe não sabe a razão, ele começou a beber. Dizia minha mãe que ele antes tinha ódio de quem bebia, não gostava de quem bebia. Mas ele passou a beber. Passou a beber e com isso tornou-se um ébrio e perdeu o que ele tinha. Morreu em pobreza. Deixou minha avó em dificuldade. Porque também minha avó depois morreu também. O nome de meu avô materno chamava Henrique. E minha avó chamava-se Ana, minha avó Ana. Minha mãe ficou com 3 irmãos. Esses 3, o irmão mais velho, que ficou com minha mãe, aliás, com minha avó, e os 3 irmãos, inclusive a minha mãe, dizia a minha mãe que esse meu irmão é muito ruim para ela. Minha mãe era caçula, ele era muito mau, um irmão mau. Finalmente, minha mãe foi ser criada por a sua professora, que ela chamava Aninha, ela chamava comadre Aninha. Dizia ela que era uma professora muito boa, sempre elogiou a filha, porque era muito boa aquela mulher para ela, durante o tempo que ela esteve com aquela mulher. Depois, ainda jovem, de 14 ou 15 anos, minha mãe casou-se com meu pai. Agora meu pai chamava Eleodora, minha mãe chamava-se Aquilina, mas era conhecida por Neném, Dona Neném. Meu pai também, como meu avô, era um homem fiel em seus negócios, na sua vida, um bom pai. Um pai que realmente não dá para lhe esquecer. Eu sou grato por ter um pai como era meu pai. Conheci meu pai até 14 anos. Meu pai foi acometido de uma doença que os médicos não conseguiram salvá-lo. Mas ficou a lembrança de meu pai. Meu pai era um fiscal do estado, fiscal interiorano. Ele viajava pelos rios, Paranás, riachos, aonde quer que tivesse comércio. Ele ia coletando e cobrando os impostos, mas ele era amigo da sua clientela. A ponto de quando ele morreu, houve casos de pessoas fecharem seus comércios, ficarem com medo de outro fiscal. Podia ser a ignorância, mas isso aconteceu. Para ver como era o fiscal Eleodoro. Meu pai era assim. Ele, como era um evangelista, aliás, ele era fiscal, mas era um voluntário evangelista. Ele andava com a sua Bíblia. Em cada comércio que ele parava, ele procurava evangelizar. Normalmente,
os comércios era flutuante, não era boia de aço. Existe uma madeira muito grande nas margens do rio Amazonas, que as águas, as terra caída, o fenômeno da terra caída leva e destrói, demole os barrancos e ela cai, e fazem a árvore de ter 12 metros de diâmetro. Eles fazem aquele soalho com aquelas, em cima d'água, com aquelas enormes árvores e grandes vigas de madeira, e constrói uma casa. E ele pode usar 20 toneladas ou 30 toneladas de mercadoria, elas podem suportar. Para um comércio pequeno ou médio daquela região, que é a região pobre, dá para ser um bom comércio. E meu pai encostava naqueles flutuantes e começava a pregar. Às vezes era subir, as casas eram mesmo em cima, subimos o porto, meu pai pregava. Algumas vezes eu fui com meu pai, porque eu era criança ainda. Quando eu estava maior um pouco, meu pai ia de canoa, tinha remadores, não era motor. Nos últimos tempos já tínhamos motores, meu pai então ia. Nós tínhamos um motor e meu pai começou a fazer o seu trabalho em barco motorizado. Meu pai teve as suas experiências também. Uma vez, meu pai conta, eu não me lembro, eu era pequeno ainda. Meu pai adoeceu, foi acometido de uma doença que chamava hemorroide. Não sei se era mesmo, os médicos não disseram, é um modo popular de chamar. Meu pai tem aqui o banheiro de vez em quando. Meu pai tinha aquele problema e por meses foi adoecendo, enfraquecendo, ficou magrinho, trabalhava assim no seu trabalho, mas com muita dificuldade. Até que um dia meu pai sonhou. Meu pai sonhou, teve uma visão à noite, que veio o próprio Satanás e disse: olha, Eliodoro, deixa essa tua religião, porque se tu deixar, vai ficar bom, tu vai ser curado. Tu estás doente, assim tu vai morrer. Tentou convencer meu pai, como ele tentou convencer Jesus, que era o Filho de Deus, quanto mais meu pai. Meu pai era filho de Deus também, porque todo aquele que é salvo, comprado pelo sangue de Jesus, torna-se filho. Todo aquele que nasceu de novo, torna-se filho. De certo modo, meu pai era um filho de Deus. Meu pai acordou, não aceitou aquela ideia, de jeito nenhum. Mas ficou por isso. Logo fez uma viagem para Manaus, para tratar na fazenda de seu trabalho, se apresentar na fazenda, levar os relatórios, ou talvez o dinheiro, porque naquele tempo não era cheque, era dinheiro mesmo. Não havia cartão de crédito, o comerciante pagava com dinheiro. Meu pai levava aquele dinheiro para prestar conta. Lá encontrou um amigo seu, na cidade de Manaus, conversamos sobre o problema. Aquele homem disse: olha, Eleonora, tu vais ficar bom. Existe um remédio maravilhoso, uma erva daqui do Rio Negro, chamado Marupá do Rio Negro. Tu compras aí no mercado grande, hoje é um mercado histórico, e faz um chá, e toma o chá daquela planta. Assim meu pai fez. Foi logo no mercado, comprou o chá, viajou, chegou em casa, no interior, onde nós morávamos. Minha mãe fez o chá e ele começou a tomar. Logo meu pai ficou completamente curado. Foi assim. Minha mãe também era uma mãe maravilhosa. Uma coisa que eu me lembro da minha mãe, era da voz da minha mãe. Minha avó tinha uma voz, minha mãe tinha uma voz extraordinária. Eu me lembro que nas congregações, nós éramos evangélicos,
minha mãe, começávamos a cantar, congregação de 40, 50 pessoas. Ainda que eu estivesse mais longe, mas eu ouvia entre todas as vozes da minha mãe. Minha mãe gostava muito de cantar, cantava tão alto, tinha um pulmão de aço. Minha mãe era assim. Minha mãe era uma mãe. Depois perdi minha mãe, mas eu já era homem. Minha mãe durou muito mais do que meu pai. Mas minha mãe foi um exemplo de mãe. Tenho saudade da minha mãe. Eu me lembro, na Amazônia, que nós morávamos naquela casa, no meio daqueles campos. Meu pai sempre tinha uma fazendinha para nós tomarmos o leite. Quando caíam as temporais na Amazônia, que vinha estrondando na floresta, nas palmeiras, minha mãe ficava com medo. Reuníamos todos, nós éramos 10, desde o mais velho até o mais novo. Os mais velhos já eram adultos, os mais novos ainda eram crianças. Eu me lembro que a mãe reunia na sala, ia buscar o cantor cristão e aplicava a mensagem daquele cântico que diz, vê se eu me lembro, sem Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. E assim por diante, com aquela música, minha mãe segurava a sua fé. E assim era minha mãe. Assim era minha querida mãe. Contava a minha mãe, quando eu era pequena, nós morávamos em um lugar chamado Manaquiri, ainda nas proximidades de Manaus, a uns 100 quilômetros de Manaus, em linha reta. De barco era muito mais, porque serpenteando pelos rios devia dar uns 150. Ali aconteceu o seguinte, lá tinha uma igreja batista, que minha mãe nós éramos batista, uma igreja batista, e lá havia uma congregação. Havia vários crentes, mas a maior parte não era. Deu outra epidemia de malária, que estava assolando a região, consumando muitas vidas. E aquela população, aquele povo de lá, resolveram fazer um novo cemitério. Abriram uma nova área em um certo terreno e construíram aquele cemitério. Mas eles tinham um propósito. Aquele cemitério não era para sepultar nenhum protestante. Não havia perseguição, porque nossas leis já não permitem isso. Mas um preconceito muito grande. Nenhum crente será sepultado aqui. Só para nós, falando claramente, nós, os católicos. Bem, a epidemia assolou. Durou por vários meses a malária forte, destruidora mesmo. Morreu muita gente, mas na verdade não foi preciso ocupar nem aquele cemitério e nem outro cemitério, porque nenhum evangélico morreu. Deus é assim. Quando nós não podemos fazer, Deus faz. Quando nós podemos, Deus ajuda. Mas quando é impossível, só com Ele mesmo, Ele assume. Porque Ele é a nossa força, é o nosso Pai. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Mestre. Jesus é o nosso Rei. E aconteceu assim, nenhum só evangélico foi sepultado, porque nenhum evangélico nem sequer adoeceu daquela doença contagiosa.
Vou contar um caso, de certo modo, é muito triste, mas como ele é real, me serviu de experiência e até para edificar a nossa fé, né? Certa vez, eu lembro, eu era criancinha, talvez de uns 6 anos, assim, meu pai foi visitar meu avô. Eu acredito que foi visitar meu avô, não tenho bem certeza. Sei que embarcamos nós na nossa canoa grande, meu pai tinha aquele barco que pegava toda a família, e mais uns amigos, uns irmãos evangélicos, exatamente dessa família que contei anteriormente, que sua casa ia incendiando, foi salva pelo o Deus de meu avô. Meu pai encostou no posto da casa de uma irmã sua, irmã querida, mas uma filha daquela minha tia estava cometida de lepra. Naquele tempo a lepra era muito temida, muito mais que hoje, porque não havia remédio. Então aquela jovem morava isolada em uma casa no meio da fazenda da sua mãe. Era uma viúva. Passamos algumas horas lá, saímos e aquela minha tia deu um grande queijo de presente para meu pai, um lindo queijo. Olhei para aquele queijo, muito saboroso seria aquele queijo para a gente comer. Embarcamos em nossa canoa, nosso barco, eram muitos, talvez umas 10 ou 12 pessoas viajando, descendo o rio Amazonas, imenso rio, só a corrente das águas suficiente para a gente navegar, sem precisar de muito esforço. Quando o rio vamos descendo, quando vamos subindo o rio, preciso remar, se não tivermos motores. Hoje já é fácil ter motores em todo lugar. Resultado, chegou a hora de pensar sobre aquele queijo, no meio do rio. Papai parou, nós paramos todos, deixamos de remar. Eu não remava, os mais velhos. Papai foi e conversou com aquela senhora, amiga, o que fazer daquele queijo. Meu pai tinha medo de comer daquele queijo, com medo que o queijo está contagiado e contagiar toda a sua família. Era o que meu pai pensava, que não seria na verdade, não seria assim. Hoje não se acreditava mais nisso. Resultado, meu pai resolveu o seguinte: jogar o queijo na água. Meu pai orou a Deus, pediu direção, orou, pediu perdão. Houve um tempo de meditação. Todas as pessoas que estavam no barco, a mais adultos, e meu pai pegou o queijo e jogou no rio para ser devorada provavelmente pelos peixes e pelas feras. Fiquei com essa lembrança triste, essa decisão que meu pai teve, mas ele decidiu, depois de apresentar a Deus o problema, e ele achou que seria assim a decisão melhor. Ele contava um caso de Joaquim Gomes. Joaquim Gomes é um homem valente, um homem corajoso. Era, de certo modo, era um herói da selva, né? Sua esposa era uma mulher evangélica, muito amiga de minha mãe, de meu pai, como o próprio Joaquim Gomes também. Só que tem que Joaquim Gomes era inimigo do Evangelho. A sua esposa guardava a Bíblia, que ela trabalhava na roça também, embaixo das árvores, das folhas, lá no meio da roça. E lá ela lia a Bíblia. Ela não trazia a Bíblia para casa, porque ele não aceitava a Bíblia em casa, né? Mas, quanto mais ele era
homem direito, né? De certo modo direito. Não tanto porque eu vou contar a sua história. Mas todos respeitavam, pelo menos pela sua valentia, né? Tinha que respeitar Joaquim Gomes mesmo. Um certo dia, ele teve um plano. E ele era balateiro. Balateiro na época, era um tipo de pessoas que trabalhavam em balata. A balata era uma árvore que dava seu leite dava uma espécie de borracha, né? E tinha mercado próprio. Então eles foram a Manaus, ele e vários companheiros, como era costume. Tinha pessoas que financiavam para o trabalho da borracha. Compraram todo o suprimento para a mesa de trabalho. E subiram o rio Solimões, entraram no rio Manacapuru, que é um rio próximo, questão de alguns dias de viagem na época, porque agora, com o motor moderno, é horas, mas com barco a remo era dias. Entraram naquele rio e chegaram no lugar desejado para tirar o leite dessa árvore. Fizeram o seu tapiri, como é chamado, aquela cabana improvisada, e ali ficaram, morando. Nos primeiros dias foi explorar, procurar a madeira, que tinha que achar primeiro a madeira para depois começar a extraí-la. Os seus companheiros saíram para um lado, Joaquim Gomes saiu para o outro. Saiu sozinho. Ele sempre andava sozinho assim, por causa da sua coragem. Não tinha medo de nada. Joaquim Gomes saiu sozinho. Encontrou muita árvore daquela espécie. Muita árvore. E por isso lhe veio aquela ambição de ficar naquela região sozinho trabalhando para ganhar muito dinheiro. Ele pensou assim: o que fazer? Ele pensou em uma astúcia. Na margem de um pequeno riacho, um pequeno igarapé, ele com calcanhar, ele fez um rastro grande, como se fosse o rastro de um homem gigante. Mais adiante, quase no leito do igarapé, fez outro rastro. E do outro lado do igarapé fez outro rastro, como se fosse um grande animal, tipo homem. E lá existe a lenda do Mapinguari, que é na verdade um macaco, um homem, espécie de homem gigante que tem um olho na testa. Terminando de fazer aquele rastro, subiu ao plano da terra e fez com seu facão, cortou varas, cortou mato, ele fez como se tivesse tido uma grande arruaça com uma fera, fez aquela coisa, aparentemente uma luta, que ele na verdade era um homem de luta, corajoso. E depois pegou seu rifle, descarregou todas as balas. Bem, pensou, eu acho que meu plano já está feito. Chegou no Tapiri, os seus companheiros também começaram a chegar, contando a história, que tinha muita balata, muito bem, mas ele triste, se fez de triste, cabeça arriada. Seus companheiros disseram: o que é isso, Joaquim Gomes? O que é que tem, Joaquim? Nunca te vi assim. É, rapaz, mas vocês estão vendo, mais ou menos assim ele deve ter dito. Eu vou-me embora. Eu não fico aqui. Por que, Joaquim, não ficas aqui? Olha, eu quase fui devorado pela Mapinguari. E eu não fico aqui. Escapei desta, de outra, eu não sei se escapo. E os companheiros disseram: é verdade. Joaquim Gomes com medo, era o mais destemido de todos, né? Daqueles 6 ou 8 homens, por aí assim. Vamos ver sempre onde eu lutei. Os companheiros foram, com medo, mas chegaram lá, viram os 3 rastros imensos, viram as aves cortadas, é realmente uma arruaça.
ele disse, chegando de volta, ele disse, bem, vocês façam a escolha, eu vou me embora. Eu vou me embora. Preparou o que era seu, o que lhe pertencia, pôs no seu barquinho, que ele tinha o barco dele particular. Embarcou, saiu remando no rio, mas embaixo do rio, longe já, um pouco longe, onde não podia ser percebido, ele entrou em uma moita e se escondeu lá com seu barquinho. E ficou esperando o resultado, se o seu plano daria certo. Não demorou. Seus companheiros passaram. Quando seus companheiros passaram, ele viu que tinha dado certo. Porque, na verdade, se Joaquim Gomes não teve coragem de ficar ali, os seus companheiros sabiam que ninguém mais corajoso do que ele. Não ficaram também. Passaram. Quando estavam longe, Joaquim Gomes voltou. E foi colher todo o produto daquela região, sozinho. Deve ter produzido muita balada. Eu não sei se valeu a pena, eu acredito que não. Porque o crime não compensa. Mas Joaquim Gomes fez essa proeza. Ele tem uma família. Ele ainda é de uma família descendente, parente de meus tios, casado com minha tia. Há uma ligação. Uma família existe, seus descendentes existem. Mas ele faz muito tempo que morreu. São homens trabalhadores, seus descendentes, homens de bem. A sua mulher era uma mulher de Deus, uma mulher exemplar. Ele, como corajoso, trabalhador, era bom homem. Mas ele fez essa proeza. Não sei se ele costumava fazer sempre. Então, uma história interessante. Quando meu pai morreu, nós fizemos uma optação. Trabalhar em madeira, né? Madeira nas selvas amazônicas. Eu ainda era adolescente, meus irmãos eram mais velhos, nós todos fomos trabalhar em madeira. Era longe da cidade, terra de lugares remotos, mas era um negócio bom, dava muito dinheiro. Uma vez, uma dessas, quase sempre assim, quase sempre não, sempre, ao terminar o fábrico, no fim do ano, nós íamos para a cidade, receber o nosso saldo, prestar conta também de nossas débitos, se comprava mercadoria para manter nossos empregados, nossa turma trabalhando. Então, o motor rebocador do nosso patrão da serraria, a madeira é conduzida na água, flutuado, assim como no templo de Salomão, a Bíblia conta, que foi trazido para construir o templo, a madeira por água. Assim era na Amazônia. E o motorista daquele barco rebocador, que rebocava aquelas centenas de toneladas de madeira que nós produzimos, adoeceu. Adoeceu e o barco ia levando aquela madeira pelo rio largo, dificilmente de saltar, porque era perigoso temporal, tinha que estar ali atento. E o motorista adoeceu. Ele era um homem já idoso de cor negra, né? E agora? Soltar essa madeira aqui e atracar é um perigo muito grande, pode ser destruída pelo temporal. E ficamos tentando, o homem bem doente, ver se dava para ele chegar em Manaus. Por coincidência, tinha faltado café. Eles levaram pouco suprimento. O patrão era forte, era empresário forte, mas planejaram errado. Foi pouco café. Aquele motor equipado com comandantes, com marinheiros, era equipado direitinho pela marinha, mas levou pouco café.
Resolvemos encostar um pouco para deixar a madeira ao largo por alguns minutos e encostar em uma casa para comprar café. Chegamos lá, foi comprado café, todos tomamos café. Depois do café, com meia hora, o homem que estava quase morrendo estava completamente curado. O que foi? Por quê? Bom, podemos chegar à conclusão que o homem estava morrendo simplesmente por falta de café. Café finalmente vicia. E eu fiquei surpreso como é que o café, para quem é acostumado a tomar, fica desse jeito, é capaz de morrer. Parece que ia morrer mesmo, simplesmente por falta de café. Outro fato interessante que eu vou contar. Esta época eu era criança ainda, mas houve esse fato. Era um rapaz, por nome Josino, sua mãe era Felícia, e tinha um irmão chamado Manuel Ferreira. Esse Josino, ele namorava uma moça vizinha dele. Aconteceu que o pai daquela moça não queria que Josino casasse com ela de jeito nenhum. Josino era um bom sujeito, mas não sei porquê, o pai não queria. Não queria mesmo. E aquela moça fez uma verdadeira loucura. Pegou uma dose de formicida tatu, veneno mortífero, e pôs dentro do pote. O pote era usado para se tomar água antigamente, de barro, pegava talvez 20 litros ou 30 litros, porque não tinha geladeira mesmo, não tinha eletricidade, e o pote de barro conseguia deixar a água um pouco mais fria. E ela pôs aquela dose dentro do pote, para quando seu pai tomar, morrer, e ela ficar livre dele e casasse com o Josino. Aquele homem era doente, pálido, o pai daquela moça. Não sei por que ele era assim. Talvez tivesse muito verme. Aconteceu que, em dado momento, o seu pai tomou aquela água e foi envenenado mesmo. Mas não deu para matar. Conseguiu resistir, porque a dose do veneno em muita água tornou-se fraca, né? Em vez de tornar-se um veneno, tornou-se um remédio. Depois que aquele homem escapou daquele envenenamento, ficou forte, corado, sadio, completamente curado, completamente sadio. Não era mais aquele doente de antes. Então, o mal se tornou-se bem. Tem dois lados. Uma filha ter coragem de envenenar o pai. Mas teve o lado bom. Aquele veneno tornou-se um grande remédio. Um caso interessante. Neste tempo nós éramos madeireiros. Eu ainda era bem jovem. Os primeiros anos que nós fomos madeireiros por longos anos, até que compramos serraria. Então fomos ser proprietários de serraria, vamos dizer empresários também. Mas nesse tempo éramos madeireiros. Nós tínhamos um companheiro chamado Salô, um grande companheiro, um amigo que jamais me esquecerei dele. Não sei onde ele está, os tempos nos separam, né? Mas ele trabalhou conosco durante todo o fábrico de madeira. Terminando, ele começou a construir um barquinho, derrubou uma árvore e começou a construir. Ele era carpinteiro, construiu aquele barco, ia todo dia com sua ferramenta, trabalhar naquele barco,
até que chegou o dia de pôr o barco na água. Aí disse, olha, eu vou passar alguns meses ou dias fora. Vou para o Janauacá, da onde ele tinha vindo, né? Ele morava lá. Tá bom. Salu, um dia embarcou naquela canoa, levou algum mantimento e desceu o rio. O Paraná do Anamã, era o lugar que nós morávamos. Salu demorou alguns dias ou meses, acho que um mês ou dois. Quando a fé lá vem Salu, chegou, em vez de ser só, chegou com uma moça. Salu, quem é essa moça, rapaz? Nós éramos solteiros também ainda. Disse, olha, essa moça, eu namorava com ela, mas nunca o seu pai quis que ela casasse comigo. E eu fui agora lá com este fim. Mas ele não nos tinha dito nada antes. Ela está aqui. O nome dela, estou esquecido agora, se eu me lembrar direito. Ele disse, agora eu quero ir ao juiz, quero me casar. Bem, moramos próximo de um povoado, hoje uma cidade. Ele foi lá e casou-se. Roubou aquela moça de noite, quando a família estava dormindo, ele ficou no porto, a moça desceu, embarcou na canoa e ele remou, subindo as árvores do rio Solimões, até chegar onde nós estávamos. E ele foi naquela cidade e casou-se com ela. Enquanto estávamos lá, eram muito felizes. Teve filhos e filhas. Depois saímos de lá, ele ficou só. Ele disse, vocês vão sair, eu vou ficar só. Ele gostava muito da gente, ficou triste. Mas nós tínhamos que sair para outro lugar. Fomos para o Rio Negro, trabalhar no Rio Negro, em madeira ainda. Resultado, um certo dia, eu já tinha uma loja em Manaus. Uma loja que era minha e de minha sogra. Salu chegou, aliás, uma filha de Salu chegou, contando que seu pai tinha morrido no hospital. Ele procurava a gente, queria falar com a gente, queria ver a gente, eu e meus irmãos. Mas quando ela chegou, foi nos contar, já era tarde demais. Salu já tinha morrido. Aquele grande amigo, saudoso amigo. Tem pessoas que a gente não pode se esquecer. Salu é um deles. Um jovem, um homem, um companheiro inseparável. Nunca sequer tive uma queixa dele. Tive pena de não vê-lo, nem que seja quando estava bem doente. Salu era assim, era um amigo leal. Ainda coisas da Amazônia, da misteriosa Amazônia. Desta vez foi no Rio Negro, onde nós já tínhamos se mudado para trabalhar em madeira naquela região. Interessante. Tinha uma ilha, pequenina ilha, que o pessoal de lá dizia, olha, aquela ilha é mal assombrada. Nós não tínhamos medo disso, não criamos nisso, não aceitávamos isso. Ninguém pode dormir e ali, quando se dorme ali, todo mundo tem pesadelo. Bem, por coincidência, nós íamos viajando e encostamos naquela ilha para atracar, para repousar, para dormir, para sair de manhã. Na verdade, quando estávamos todos dormindo, o primeiro arrancou gritando, ei! E nós batemos palma. Bater palma, a gente acreditava que era o meio de mandar o pesadelo embora. Bem, quando estava querendo dormir, outro companheiro, como que estivesse enforcado,
E batendo os palmos. Mas eu tô um pesadelo, eu tive um negócio, eu vi um negócio. Calma, dormindo. Outro de novo. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Na verdade, depois não nos importamos. Vamos ver até onde vai. Dormimos a noite toda. Mas houve esse problema. Conforme o caboclo de lá dizia, a ilha era complicada, a gente ali tinha pesadelo. Houve vários companheiros que tivessem pesadelo. Coisa que isso não era normal. Nossos companheiros não tinham pesadelo. Não me lembro de mais outros pesadelos. Mas houve a Ilha do Pesadelo. Existe. Se alguém quiser conhecer, é só sair de Manaus, viajar algumas horas e encontrar aquela ilha que eu não sei do seu nome, porque é uma ilha insignificante, muito pequena. Mas aconteceu isto. A Ilha do Pesadelo. Coisa interessante. Não dá para entender. Não dá para entender. Mas aconteceu. Conforme o povo de lá acreditava. A Amazônia é cheia de coisas interessantes. Vou contar uma história de ladrão de moça roubada. Esta eu não vi. Simplesmente ouvi contar. Foi um rapaz que também namorava uma moça que seu pai não queria. Ribeirinho, na margem do rio Amazonas. Morava, sua casa ficava à margem do rio Solimões, ou Amazonas. E aquele jovem tentou convencer aquele pai. Ele não queria de jeito nenhum. Então planejou uma fuga. Acertou com ela para que ele viesse roubá-la à noite. O dia e a hora, a alta hora da noite, conforme os acertos, ficou tudo certo. E ele saiu. No dia de ele vir roubar a moça, ele resolveu fazer uma pescaria antes. Porque era tarde da noite, tinha que esperar muito, começou a pescar com a sua tarrafa, jogando sua tarrafa. E pegou vários peixes, pegou muito peixe. Então pôs lá debaixo do toldo, da toldinha da sua canoa, do seu barquinho, arrumou lá debaixo do estrado. Então viu que estava se aproximando a hora, encostou no porto, deixou aquele peixe lá guardado, talvez uma provisão. Moça roubada, tinha que levar alguma coisa para comer, né? Ele tinha suas razões. E chegou, ficou esperando a moça. Acontece que uma onça sentiu o cheiro do peixe. Ela gosta muito de peixe também. Enquanto ele estava lá em cima esperando a moça, ela entrou na canoa e começou a comer os peixes. E ele ouviu aquela zoada lá a bordo. A moça já chegou. Fulana chegou. Como ela passou eu não vi, está na canoa. Ouvi o ruído para lá. Quando chegou, olhando, viu, na verdade, debaixo da tolda, daquele todinho, aquele é colorido, preto e branco, como se fosse assim um vestido cheio de flores. É verdade, é ela. Ele não disse nada, nem falou. Para não fazer barulho, para o pai não ouvir, remou para o meio do Amazonas, o rio Solimões. Quando estava bem longe, questão de alguns minutos, ele resolveu então falar com ela. Aqui o pai não me acha mais. É noite escura neste rio. Resolveu falar com ela. Se levantou do banco da frente, de onde ele remava, chamou fulana, foi andando. Como tu estás? Ele ouviu. O bramido da onça. Meu Deus, é uma onça. Que ele gritou também. E a onça amedrontada se jogou na água. Resultado, eu não sei se ele conseguiu outro acerto, mas aquele não deu certo. A sua noiva se transformou
numa bela onça. É assim. A Amazônia tem coisas assim. Pode ser inventada, mas é muito possível, porque há razões suficientes para que uma onça embarque em um barco para comer peixe. Ela gosta de peixe também. Existe uma lenda na Amazonas que o nativo de lá não aceita como lenda. Ele crê que existe esse tal animal. E aconteceu um caso interessante. Eu era ainda adolescente, estava nesse lugar chamado Paraná do Anamã, trabalhando em madeira lá. Antes de nós irmos para o Rio Negro, como já falei anteriormente. Aconteceu um caso seguinte: nós tínhamos um vizinho, era um jovem, tinha outros irmãos, vários irmãos. E o seu pai era um comerciante de lá. Tinha seu motor próprio, viajava para Manaus de barco, de motor. Chamava-se Ito, não sei se era apelido ou se era nome. Então era um jovem corajoso. Ele era casado já, tinha sua esposa, depois ela morreu. Bem jovem também, lá mesmo. Resultado, ele resolveu ir pescar, né? Como o interiorano, no Amazonas pesca, né? Ele não era pescador, mas lá se pesca, qualquer pessoa é um pescador porque é fácil conseguir o peixe. Ele entrou em um lago que o caboclo nativo dizia que lá tinha um bicho chamado tapira-iauara. Tapira-iauara que come as pessoas. Ele não acreditava também, nem nós também, que viemos de fora, não acreditava nisso, é lenda. Mas ele foi pescar nesse lago. Não sei se ele acostumava a pescar lá sempre. Ele foi, o Ito foi pescar. Jogou sua linha lá de pesca, estava pescando. Em dado momento, ele viu aquele animal nadando assim, suspenso a cabeça na água, quase até o ombro, com uma lista na testa. Ele julgava que fosse até um bezerro, um tourinho. Mas viu que era diferente. Ele acreditou que aquele animal estava na água, mas era um animal que andava em terra, né? Ele empurrou seu barquinho mais para fora da margem do lago e o bicho botou atrás dele. Aí ele viu que não era um touro, era um bicho, era uma fera. E lembrou-se do tal bicho, né? Aí remou e o bicho atrás. Cada vez que o bicho boiava, botava uma parte do peito de fora e dava um bramido feio, um bramido quase como de um leão, assim. E ele remava, e o bicho pega, não pega, até que ele lembrou-se que ele levava uma espingarda. Nem isso ele se lembrou, o medo era tanto que ele não se lembrou da espingarda, mas lembrou-se. Virou para trás, parou a canoa, esperou o bicho boiar. Quando o animal boiou, ele atirou mesmo no peito. O bicho fez um reboliço, acertou naturalmente dentro d'água, aqueles capim, aqueles moeludos. Aconteceu que ele não teve coragem de assistir mais. Remou, varou o capim, que era difícil de varar, mas ele varou com tanta facilidade, com o medo que ele estava. Chegou do outro lado, o lago era central. O lago tinha que varar a canoa, ou deixar a canoa. Ele deixou a canoa, subiu em terra até a casa do pai dele, contou a história do bicho que ele viu. De tanto medo ele teve uma febre, um dia ou mais 2 dias de febre. Ele me contou isso, com poucos dias depois desse caso. Eu tinha que acreditar, porque o Ito não era mentiroso e nem era medroso. Eu acredito que aconteceu. Se era a tapira-iauara, eu não sei. Mas o caboclo nativo dizia que lá existia tal animal, tal bicho. Este fato foi comigo mesmo. Aí foi eu mesmo que vi. Esse eu tenho absoluta certeza que aconteceu. Eu ainda era adolescente, os primeiros anos que nós fomos trabalhar em madeira, em um lugar chamado Piranha, em um lago chamado Lago do Boto.
Dizia o homem nativo de lá, da região, que existia lá a cobra grande. Um bicho que muito feroz, né? A grande cobra grande, a lendária cobra grande. Se tem como lenda, né? Mas foi uma coisa interessante. Os primeiros dias que nós entramos lá para tirar madeira, meus irmãos mais velhos e os seus companheiros estavam derrubando árvores na mata. O rio estava quase alagado, as regiões de varjas estavam sendo tomadas pelas águas já. Então as árvores, quando caiu, já caiu das águas, na água. E nós conduzíamos logo para a jangada, porque a jangada é onde é atracada para trazer para a cidade, para as serrarias. A madeira vem amarrada sobre outras árvores que flutuam. E assim aconteceu. Eles derrubaram uma boia flutuante que era para conduzir, para prender as outras árvores que provavelmente pudessem não flutuar. Eu vinha conduzindo aquela árvore. Primeiro ano, não conhecia ainda, tinha medo da floresta. Morava no interior, mas onde não era tão assim central. Um lago cheio de pássaros, patos, garça, maguari, outro pássaro muito grande que tem lá, que chama-se unicórnio, porque ele tem um pequeno chifre na testa. Bem, eu vinha conduzindo aquela árvore alegre, satisfeito, sozinho, puxando pelas pequeninas ramas. Em dado momento eles derrubaram uma grande ave que estremeceu a mata e caiu na água, aquela zoada muito forte. Terminada aquela zoada eu vi o vibrar de uma grande voz, de um grande parecia assim como se fosse um avião a jato quando passa por cima. Mas eu ouvia para baixo, ao contrário, era para baixo. Lá não passava avião a jato ainda. Eu via para baixo, como se fosse debaixo da árvore que eu estava, para dentro d'água. Meu Deus! Eu me lembrei da tal cobra grande. E a árvore rodava, tinha que ter cuidado porque a tora roda, tomba. E eu fiquei com medo de não rodar e eu caí na água. Fiquei nervoso e finalmente foi questão de uns 2 segundos, ou 3 segundos, ou 4 segundos, o máximo 5, uns 5 segundos mais ou menos. Não foi tão curto. Quando terminou aquele bramido como de um leão, mas sendo assim contínuo, meu Deus, eu fiquei amarelinho, pálido, tenho certeza. E os outros animais, pássaros, aves, cantaram aquele canto de assombro. Todo mundo cantou assombrado, não foi aquele canto alegre. Você sabe quando uma ave canta alegre, foi canto de assombração, unicórnio cantava, jacarés esturrava, pato, ave, jaçanã, socó, boi, maguari, garça, todo mundo aqui foi aquele alarido. Era bom que eu tivesse um gravador como tenho hoje, teria pegado aquela revoada, mas muito tenebrosa. Quando meus irmãos chegaram, eu contei a história. Não sei se eles ouviram. Eu acho que eles não ouviram, porque eles estavam fazendo muita zoada na água. Mas eu ouvi. Fiquei com muito medo. Foi a minha primeira experiência com a floresta e foi a pior experiência que tive durante os meus longos anos de madeireiro, juntamente com meus irmãos e outros homens que nos ajudavam, companheiros, empregados. Essa história contava um velhinho, dizia ele ser parente do meu avô. Era chamado Manuel Joaquim. Que ele também, na época do período da borracha, ele era seringueiro, onde havia aquela guerra entre o homem branco e o homem nativo, o índio. Como acontecia nos Estados Unidos, também acontecia na Amazônia. Aconteceu, contava ele, que um certo dia, no barracão do seu patrão,
não estavam os homens, e os índios foram lá no barracão fazer um ataque, uma certa tribo de lá, e levaram as mulheres e as crianças. Quando chegaram os homens que estavam trabalhando, não tinha ninguém, e perceberam que as mulheres tinham sido raptadas por esses índios. Então aquele homem planejou ir buscar as mulheres, suas mulheres, seus filhos, que foram sequestrados por aqueles índios. Preparou uma equipe de seringueiros armados e um índio guia. Um índio que já tinha sido aculturado para guiar aquela turma de homens até a Maloca para tentar recuperar as mulheres e as crianças sequestradas pela tribo. Viajaram, conta ele ia também nesse bloco, nessa turma. Alguns dias, o índio era que dava a direção, o índio que sabia onde era a Maloca. Chegando nas proximidades da Maloca, ele disse: não vamos mais andar, estamos perto, vamos nos aproximar à noite, disse o índio guia. Então à noite eles andaram, de noite pelo escuro da mata, começaram a ouvir a voz, as vadas dos índios. Chegando bem pertinho, ainda era cedo da noite, não era de madrugada ainda, talvez 1 hora ou 2. Os índios estavam cantando, fazendo a festa. E eles se circularam, ficaram bem perto da Maloca, esperando o dia amanhecer. Dizia o índio que só quando o dia fosse amanhecer que eles iriam dormir. Então era o tempo do ataque. E assim aconteceu. Certa hora, quase ao amanhecer, o índio foi ver, disse: a arara está dormindo. Porque eles tinham arara guarda. Se a arara gritasse lá em cima, visse alguma coisa, ele sabia que alguma coisa estranha estava chegando. Voltou, houve um silêncio, a festa terminou. A festa terminou. E qual o cântico que eles cantavam? Mané Joaquim gravou e eu aprendi. Aprendi aquele cântico, porque eu era criança, mas pude gravar. Era assim. Os índios cantavam assim: Canari mataniro arapé kama rama momori rama puti ramo atatinha. Repetiu a noite toda isto. Canari mataniro arapé kama rama puti ramo atatinha. Canari mataniro arapé kama rama momori ramo atatinha. Bem, estavam naquela festa quando silenciou uma fogueirona do lado de fora dos índios. Aí o índio guia foi ver, disse: estão dormindo, vamos atacar. Aí chegaram bem pertinho, bem na proximidade da Maloca, ficaram esperando. A Maloca é toda fechada, tem só uma porta, esperando o primeiro índio sair. As crianças e as mulheres estavam deitadas na Maloca durante o amanhecer do dia. Não tinha como estar em pé, cansada, amedrontada, sabiam que podiam ser assada, porque na verdade os índios podiam comê-las. Logo cedo saiu o índio velhinho para urinar do lado de fora. Foi o primeiro a ser atingido. Com o primeiro tiro começou, saiu todos os índios e eles começaram a descarregar seus rifles. Foi um morticínio, um triste morticínio. Mas era uma guerra. A vitória é do mais forte. O pobre índio sempre era o mais fraco. Mas salvaram. As mulheres e as crianças estavam deitadas, não foram atingidas. Trouxeram as mulheres e as crianças, salvaram aquelas vidas. Teve o lado bom. Salvaram aquelas prisioneiras, as criancinhas, que não tinham culpa nenhuma. Mas os índios
foram mortos. Pessoas normais como qualquer um de nós. Tiveram que dar suas vidas. Isto aconteceu provavelmente muitas vezes. Havia sempre morte de um lado e do outro. Coisa da Amazônia. Isto eu não alcancei. Isso é do tempo do meu avô. Meu avô talvez não saiba disso. Esse parente dele que morava talvez em outra região. Parece que esse caso era um rio, ou em outro rio. Não era no Rio Purus. Tudo indica que era em outro rio, porque os nomes eram diferentes. O cântico de Irapuru, eu ouvi o seu cântico. É um passarinhozinho interessante. Se eu não me engano, ele é um passarinho pedrez. Não pude perceber direito. Mas certa vez, quando eu estava em uma região chamada Jari, no rio Jari, fica à margem de um grande lago, nós fomos trabalhar em Pau Rosa. Outro trabalho, madeira, mas não para vender a madeira, mas para vender o óleo. Um óleo que vale muito dinheiro, é muito caro, que é usado para perfumes. Os melhores perfumes franceses possuem esse óleo de pau rosa. Além de ser um bom fixador, também é um bom perfume. Ele faz as duas coisas. Por isso os grandes perfumes não perdem ele. Normalmente, os mais famosos perfumes franceses têm uma parte desta essência de pau rosa. E nós fomos trabalhar nessa madeira, em pau rosa. E saímos pela floresta com um mateiro, que era acostumado a andar na mata, procurava as árvores, sabia qual eram as árvores. É uma madeira muito confusa, parece muito com as outras. Em dado momento, ele disse, olha, está cantando Irapuru. Ele está passando por ali. Vamos ver de perto. E eu ouvi aquele, como o cântico de uma flauta. Era uma flauta tocando. Ele subiu parecido com a flauta. Interessante que atrás deles, muitos passarinhos iam voando. Ele ia na frente de galho em galho. E os outros iam voando, acompanhando aquela música maravilhosa que os outros também achavam. Realmente ele é uma flauta muito boa, bem tocada. E os outros, e atrás, os outros passarinhos. Dezenas ou centenas de passarinhos acompanhando. Nós fomos com jeito, para que eles não voassem com medo da gente. Podemos ouvir por vários minutos aquela alvorada na floresta. Só que se ouvia era aquilo, aquele cântico e o cântico dos outros. Os outros cantos não eram tão belos. Muitas vezes era simplesmente uma piada, mas era cântico também. Foi bonito. Ah, um gravador, hein? Naquele tempo a gente não tinha isto. Agora já pode. Se alguém quiser ir para a Amazônia e gravar todas essas coisas, já pode ir. A floresta está praticamente intacta. No estado do Amazonas, só 1% da floresta foi mexida. O resto é saldo para quem quiser andar. Essa história é de um padre chamado Inambu, que o homem nativo diz que ela canta de hora em hora. Certa vez, um homem muito rico, que morava naquela região do Castanho-Miri, hoje é um município, naquele tempo não era nada. É um homem que trabalhava tinha fábrica de pau rosa, vendia muito, seus terrenos eram cheios de castanhas. E ele vivia muito bem ali, uma grande área naquela região. Um dia ele estava embarcando com o seu pessoal, castanha, né? Em seus batelões, seus barcos, seus motores, suas lanchas, embarcando castanha do Pará. E ele ouviu o cântico da Inambu, o cântico da Inambu.
Ele sabia que tinha, o nativo dizia que ela cantava de hora em hora. Ele olhou para seu relógio de pulso, faltava 5 minutos para a hora. Se eu não estou enganado, era 5 horas, faltava 5 minutos. Ele disse, não, ela está errada. No meu relógio faltam 5 minutos, 5 para as 5. Continuaram trabalhando. Passando uma hora, ele ouviu novamente a Inambu cantar. Ele olhou para o relógio, faltava 5 para as 6. Eu disse, na verdade, o meu relógio é que está atrasado, a Inambu é que está certa. Então ele acertou o seu relógio pelo cântico do passarinho Inambu. São coisas assim. Essa história tornou-se lendária, porque Pancrácio Nóbrega era um homem muito rico, muito respeitado, muito conhecido. Até hoje ficou registrada a sua história naquela região. Ele é muito amigo de meu pai. Meu pai, como fiscal, ele ficava dentro da área que meu pai fiscalizava. Era muito amigo de meu pai. Pancrácio Ferreira Nóbrega. Hoje tem seus netos, seus filhos. Foi um homem muito rico. Ele não, aquela região mudou. Também não tem mais ali castanhais, assim. Existem os castanheiros, mas não existe mais. Eu acho que nem sequer a sua família naquela região.